Bom dia a todos que chegaram aqui a tempo para louvar o nosso Deus. Bom dia também aos nossos convidados que estão assistindo através da transmissão. Para iniciarmos esse momento de adoração, gostaria de pedir que todos se colocassem em pé para louvarmos o nosso Deus. O hino ao céu louvor. Señales por doquier, angustia en el porvenir, pensamos en morir, pero en medio de mi aflicción me puedo alegrar, porque sé que se aproxima nuestra redención. Al cielo yo voy y ya no demora, mi espera pronto terminará. Decidí que soy de Jesús por siempre y nada me podrá derrotar, nada. Pronto Cristo vendrá y al cielo yo voy. Es reino contra reino, nación contra nación, aumento de maldad, del odio y traición. Pues ahora es tiempo de guardar bien firme nuestra fe en la hermosa esperanza, la promesa de Jesús. Al cielo yo voy y ya no demora, mi espera pronto terminará. Decidí que soy de Jesús por siempre y nada me podrá derrotar, nada. Pronto Cristo vendrá y al cielo yo voy. Pronto veremos en las nubes, Cristo volverá, lleno de gloria, honra y poder. Vendrá a buscar a aquel que fue fiel. Al cielo yo voy y ya no demora, mi espera pronto terminará. Decidí que soy de Jesús por siempre y nada me podrá derrotar, nada. Pronto Cristo vendrá y al cielo yo voy, pues Cristo vendrá. Esta espera terminará. Pronto Cristo vendrá y al cielo yo Hoje nós estaremos orando pela servidora Miriam Oliveira, pela instituição IAP e os aniversariantes Joelson, Taine e Lucas. Pedimos agora que o pastor Carlos possa fazer uma oração para nós e lembramos que precisamos também orar pelos pedidos do portal. Vamos orar. Bom Pai, muito obrigado pelo teu grande amor, pela linda esperança que nós temos. Logo mais Jesus vai voltar. Vamos para o céu, assim como temos cantado. Oh Pai,
nessa manhã, nós chegamos na tua presença com o desejo de ouvir a tua voz. Por favor, nos acompanha e nos fala através da professora Neila. E, bom Pai, nessa manhã também nós chegamos na tua presença para orar pelos nossos irmãos, especialmente orar por aqueles que têm pedido no portal do pastor, do portal de oração. Pedimos, bom Pai, que o Senhor possa ouvir as nossas orações, atender ao pedido das pessoas e cuidar dos teus filhos. Entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Nessa manhã, eu tenho o privilégio de apresentar-vos a professora Neila de Oliveira. Ela trabalha na CPV, é bem conhecida pela igreja e é conhecido pelas crianças e os adolescentes, especialmente porque ela escreveu os 2 livros que estamos usando no momento da adoração infantil. Ela também está trabalhando e fazendo com que haja uma mudança linda na lição dos adolescentes. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para os adolescentes da igreja. E ela também é autora desse livro que nós vamos dedicar no final desse culto. Professora Neila, bem-vinda, que Deus possa usá-la mais uma vez nessa manhã e ao longo do seu ministério. Bom dia. É muito bom estar aqui. Na verdade, é um privilégio, porque este livro, ele surgiu aqui. Eu havia participado de um concílio de editores em 2012. O pastor Almir Marrone coordenou esse evento. E quando eu saí daqui, eu já saí com o título do livro e eu saí com o texto de contracapa. E praticamente não houve alteração nem no texto de contracapa. A editoração fez apenas um ajuste. Então é um privilégio muito grande estar aqui com este grupo. Me sinto muito feliz de que a dedicação deste livro seja feita aqui. Pastor Carlos, que gentilmente me apresentou, mencionou dos materiais que nós temos ajudado, colaborado de alguma forma com o Ministério da Criança e do Adolescente. Eu sempre gostei muito de lidar com crianças, com adolescentes. Na minha igreja, essa é a função que eu ocupo. Quando eu estou lá, eu sou professora do hall. E quando eu não estou lá, eu estou na sala dos adolescentes. Então, é algo que me traz muita alegria poder colaborar de alguma forma com esse departamento. O tema da nossa palestra, nesta manhã, vocês estão vendo ali, preparando uma geração. Mas eu preciso contar para vocês 2 experiências que aconteceram recentemente. Numa delas, eu estava numa igreja bem grande, numa das capitais, no sul do país. E depois que eu terminei a palestra, o pastor perguntou se poderíamos dar oportunidade às pessoas que estavam ali para fazerem perguntas. Eu disse sim, pode dar oportunidade, né? E enquanto eu estava falando, o tempo todo eu observei uma pessoa que estava sentada ali. Percebi que era uma pessoa que estava visitando a nossa igreja e ela estava ouvindo muito atentamente. E quando então foi dada a oportunidade, para falar, ela levantou a mão e falou assim: na verdade, o que eu quero falar é um testemunho que eu quero dar. Eu agora entendo muitas coisas que antes eu não estava entendendo, e entendo uma situação que aconteceu na minha casa. Ela disse: eu tenho um filho pequeno, ele já sabe ler, ele tem 8 anos, e um dia ele chegou para mim e disse assim: mamãe, Satanás manda em mim. E essa mãe, que ela disse que não professa nenhuma religião, mas se considera cristã, disse: o que, filho? O que você acabou de dizer? Mamãe, Satanás manda em mim. A criança respondeu isso com muita naturalidade. E a mãe pensou: ele deve ter ouvido isso em algum lugar, aí está só reproduzindo. E aí ela falou: filho, vem aqui, senta aqui no meu colo. Quem falou isso para você?
E ela falou: mamãe, isso está naqueles livros lá que a senhora comprou para mim. E ela parou, pensou, falou: não é possível, eu não compraria um livro para o meu filho com uma mensagem dessa. E claro que essa frase não estava assim no livro. Nós sabemos que não estava assim. Mas, de alguma forma, era assim que aquele menino estava entendendo o que ele lia. A outra experiência, o outro testemunho, ele aconteceu com um missionário. Nós estamos acostumados a ouvir testemunhos de missionários que estão lá na África e tal. Mas isso aconteceu aqui na América do Sul. Essa experiência está relatada em um livro americano, que traduzindo seria Ousando Pedir Mais. Mas é uma experiência recente. Então, esse missionário, que se chama David, ele estava esperando um coletivo, um ônibus. E assim que ele entrou no ônibus, ele se sentou do lado de uma pessoa, um senhor. E para puxar a conversa, né, ele perguntou: qual é a sua atividade? Né? O que o senhor faz aqui, nesse lugar? E a pessoa, então, encheu o peito, né, de orgulho e disse: eu sou o curandeiro daqui, da região. Ah, curandeiro, que interessante, né? David já ficou meio assim. Aí ele falou: eu sou o curandeiro. Sabe o que eu faço? Eu lanço feitiço sobre as pessoas. Então, eu tenho o poder de tornar uma pessoa doente e fazer com que ela seja curada. Eu também posso fazer a pessoa ficar muito rica e depois eu tiro tudo dela. Ah, sabe o que eu posso fazer também? Eu posso lançar um feitiço sobre a sua família, fazer com que sua esposa te deixe e trazer para você a mulher dos seus sonhos. Aí David disse: não, eu não creio que você possa fazer isso. Não creio que você possa tocar nem na minha vida e nem na vida da minha família. E ele disse: posso? Eu posso sim. E David falou: não, você não pode. Posso? Quer ver? Eu vou te fazer umas perguntas. Aí o curandeiro começou a perguntar algumas coisas para David. Ele falou assim: você vê pornografia? E David respondeu: não. Mas você assiste filmes que tenham assim cenas de magia ou que façam referência ao ocultismo? E David respondeu: não. Mas você assiste novela? E David respondeu: nunca. Mas você lê algumas revistas e mencionou as revistas daquele lugar? Essas revistas, né, falando de fofoca, essas coisas assim? E David respondeu: não. Mas você ouve, então, música rock ou derivados, né, esses estilos derivados de música rock? E David deu um sorrisinho e respondeu: não. Ele sabia onde essa conversa ia dar. Então, aquele curandeiro, agora, com um novo ar de respeito, olhou para David e disse: você tem razão. Eu não posso tocar, nem em você, nem em sua família. Mas saiba que no dia em que você tocar em uma dessas coisas, eu tenho todo o poder do mundo para tocar em você e em sua família. Irmãos, alguma coisa estranha está acontecendo no mundo. Alguma coisa muito estranha. Especialmente no universo das crianças e dos adolescentes. Que portas estão sendo abertas para que o inimigo tenha acesso à vida das pessoas, tenha acesso à vida das crianças, dos adolescentes? Muito bem. Eu havia começado a fazer uma pesquisa já um bom tempo atrás, justamente porque eu escrevo para crianças e adolescentes. Então, eu queria assim, entender qual era a estratégia que autores muito conhecidos usavam para poder alcançar o seu público. E eu não podia deixar, né, de pesquisar Harry Potter. Eu tenho filhos, meu filho mais velho é um adolescente de 15 anos, o mais novo tem 10. Eles nunca leram, nunca se interessaram por esse tipo de literatura. Mas como foi um período assim que até escolas recomendavam, né? Porque as crianças elas deixavam de assistir televisão, elas deixavam o videogame e iam ler.
Isso causou estranheza, porque não era um comportamento muito natural. Então, esta senhora, a Joanne Rowling, em 1997, lançou o primeiro livro da série Harry Potter. Foram 7 livros ao todo. Ela praticamente lançou um livro por ano. Então, num período aí de 10 anos, os 7 livros foram lançados. Esses livros todos se transformaram em filmes. Então, num ano se lançava o livro, no outro ele já estava no cinema como filme. E assim a série Harry Potter veio com um impacto tão grande, com mensagens que influenciariam não apenas a vida dos seus leitores, mas também causariam um impacto profundo na sociedade como um todo, podendo inclusive interferir no destino do ser humano. Por quê? Bem, eu disse 97, o ano em que foi lançado o primeiro livro da série. O último livro da série foi lançado em 2007. Mas aí nós vimos, em 2008, pelo menos foi o tempo que chegou aqui no Brasil, já mais forte no cinema, a saga Crepúsculo. A história, um romance entre uma adolescente de 17 anos e um jovem vampiro de 104. Algumas curiosidades a respeito dessa autora. Stephenie Meyer era totalmente desconhecida, assim como Joanne Rowling, totalmente desconhecidas no mundo literário, se a gente pode chamar assim. Mas essa moça, em 2003, teve um sonho, e neste sonho ela viu o que se tornaria o livro, o primeiro livro. Então ela começou a escrever este livro a partir do 13º capítulo, que é onde acontecia o encontro ali dos personagens. E ela, então, foi escrevendo, depois ela voltou e escreveu os primeiros capítulos. E ela deu uma declaração em que ela disse o seguinte: eu não escolhi os vampiros, eles me escolheram. E perguntaram para ela: mas, Stephenie, por que vampiros, né? Ela falou assim: olha, eu não sei, mas no sonho eu vi esses personagens, eu ouvia vozes, e essas vozes, quando eu ouvia ali, eu praticamente só digitava o conteúdo. Portas que foram abertas. Stephenie, ela é mórmon. Curiosamente, ela é mórmon. E eu não sabia disso, mas eu fui pesquisar um pouquinho que os mormons, eles acreditam que a queda do ser humano não foi algo tão ruim, porque trouxe conhecimento à humanidade. Fiquei surpresa com essa informação. Apenas uma definição aqui, bem básica, né? Que quando eu falo para adolescentes, eles começam a entender por quê do perigo. Uma definição simples do que são vampiros. Porque, às vezes, o pacote é tão bonito, às vezes ele vem assim, ó. É tão bonito que eles só enxergam o romance que acontece ali. Que lindo! E aí as meninas ficam sonhando com isso. Ai, se aparecesse um rapaz assim, que estivesse disposto a fazer qualquer sacrifício por mim e tal. Mas as mensagens são muito perigosas. Vampiros são espectros de seres malignos, vítimas de suicídio ou bruxos, mas podem também ser criados quando um ser maléfico possui um corpo ou quando se é mordido por um vampiro. Então, essa é a definição básica. Quando chegou 2012, nós vimos com surpresa o lançamento dessa trilogia, 50 Tons de Cinza, em que sua autora, Erika James, uma autora britânica, que era fã da saga Crepúsculo, que havia lido todos os livros, decide escrever um romance um pouco mais apimentado. Ela disse que sentiu falta disso. E então surge um livro em que o tema principal é o sadomasoquismo, uma total distorção do sexo, um ataque frontal à instituição do casamento. E só como curiosidade, esse livro, ele, em cidades como Liverpool, por exemplo, na Inglaterra, os hotéis substituíram as Bíblias do quarto dos hóspedes por esse material. Claro que não poderia deixar de se tornar um filme. O lançamento está previsto para fevereiro do ano que vem. Quando o trailer foi lançado,
Ele foi o mais visto do ano no YouTube, atingiu mais de 36 milhões de visualizações em apenas 5 dias, e os perfis do longa receberam 980 mil novos seguidores em apenas 24 horas. Então, aqui nós percebemos, né, novamente o que está acontecendo. Numa entrevista, num programa de televisão, ela disse que, quando foi perguntada, né, você tem filhos adolescentes, você incentiva que seus filhos leiam? Ela disse, nem sob a mira de um revólver eu permitiria que meus filhos lessem esse material. O que eu não quero para o meu filho serve para o outro. O que nós vemos aqui? Vamos fazer uma associação simples. Vamos imaginar que crianças que tinham 10 anos, em 97, quando foi lançada a série Harry Potter, cresceram e eles, então, foram se tornando os adolescentes, os jovens adolescentes, né, podemos ainda chamar de adolescentes, os jovens ali de 21 anos, em 2008, que era exatamente o público-alvo da série Crepúsculo. Aquelas mesmas crianças de 97 cresceram e se tornaram os jovens adultos em 2012, que eram o público-alvo de 50 Tons de Cinza. Ellen White, ela é clara quando ela diz que a leitura pode ser comparada a sementes que são lançadas na mente da criança. E elas vão produzir os seus frutos. Eu gosto muito desse pensamento de Steve Wohlberg. Ele escreveu um livro, ele foi um dos primeiros, eu diria, lá nos Estados Unidos. Ele é um pastor adventista, a fazer essa relação e se preocupar com o conteúdo de Harry Potter. E ele citou essa frase: os livros, eles são uma força poderosa para o bem ou para o mal. Até aí tudo bem, porque é uma frase bastante comum, mas me chamou a atenção a continuação dela, que ele disse, sabem por quê? Porque os livros, eles transmitem os pensamentos, as convicções, as crenças e até mesmo refletem o caráter dos seus autores. Isso é bastante sério, né? Nós podemos já perceber aí que os livros, eles não influenciam apenas seus leitores. Eles podem causar um impacto profundo também sobre a sociedade como um todo. Algumas curiosidades a respeito de Harry Potter. No livro, a história que se passa ali na comunidade dos bruxos, aí já vem o primeiro conceito perigoso, é que se você não faz parte dessa comunidade, se você não é bruxo, você é um muggle, ou seja, um trouxa. Esta expressão, ela não existia, ela não existe. Se você for procurar num dicionário mais antigo, né, de inglês, você não vai achar essa expressão, porque ela foi preparada pela autora. Ela, como é formada em literatura inglesa, ela criou um vocabulário totalmente novo, mas hoje isso já se tornou tão popular que ele já está no dicionário Oxford. Você pode procurar lá que você vai encontrar. Então, se você não faz parte dessa comunidade e as crianças estão absorvendo isso, você é um trouxa. Se você abomina a magia, você é um trouxa. Harry Potter, ele lançou as primeiras sementes na mente das crianças para ensinar que não existe bem ou mal. O que existe é magia branca e magia negra. E que não há problema algum você usar a magia branca, desde que seja para combater o mal. Mas a base das duas é a mesma, não tem como fazer distinção. O que nós percebemos é que existe uma estratégia para iludir as crianças, para que elas pensem que é muito legal, é muito interessante você ser bruxo. E eu não sei quantos aqui vão se lembrar que na época do lançamento desses livros, nós víamos crianças dizendo isso e elas querendo mesmo ser bruxos. O que a palavra de Deus, né, diz a respeito disso? Só um detalhe ali. O ponto, o recorrente em todos os livros dela é a questão da morte. Isso é abordado em todos os livros dela. Só notem ali no finzinho, né? Eu percebo porque é que Voldemort quer conquistar a morte. Todos nós temos medo dela. Um pouquinho acima, quando aparece ali, ele quer conquistar a imortalidade a qualquer preço. Bem, o que a Bíblia nos diz, né, a respeito de bruxaria e feitiçaria? Nós nos lembramos que quando Deus disse, agora chegou o momento do povo de Israel sair do Egito. O Egito, um lugar pagão, onde as divindades todas tinham influência. Os deuses da magia, feitiçaria, bruxaria.
Deus diz agora não mais, vocês são um povo separado. Então Deus diz, olha, tudo que dizia respeito a isso deve ficar para trás, não mais. E o verso então de Deuteronômio termina dizendo, porque Deus tem repugnância por essas coisas. Como eu mencionei, Harry Potter lançou as primeiras sementes da bruxaria e da feitiçaria. E ela despertou na mente das crianças muito interesse em saber mais. E a Wicca, que é uma, não sei nem se a gente pode chamar de religião, eles dizem que é uma religião, mas nós sabemos que não é assim, que na década de 60 ressurge ali com toda a força. Agora já fizeram até um documento agradecendo, né, J.K. Rowling, porque naquele período eles ganharam muitos adeptos, crianças que se interessaram tanto pelo assunto que acabaram se tornando adeptos, né, da Wicca ou da bruxaria mesmo, da feitiçaria. Eles se autodenominam bruxos. O que nós vemos aqui? Qual a base da bruxaria e da feitiçaria? A comunicação com os mortos. Muitas pessoas, ingenuamente, estão convidando, né, o inimigo e deixando que esse conceito entre, né, faça parte da sua vida. Aqui alguns exemplos bastante simples, né, mas que deixa claro como que a estratégia está sendo aplicada de uma forma sutil. Tudo isso tem base onde? Na mesma mentira que foi contada no Éden. Deus disse, quando vocês desobedecerem, vocês vão morrer e daqui para frente vocês se tornarão mortais. E Satanás veio e disse o quê? Não, vocês não vão morrer. A mentira que ele continua contando. Por quê? Porque se existe comunicação com os mortos não morrem. O corpo morre, mas o espírito continua vivendo. Então, onde está a base disso? Na mesma mentira. Deus vem e diz uma coisa, Satanás vem e diz outra. Mas para que toda estratégia funcione, ela tem que ter seus desdobramentos. E eu diria que aquela é a primeira fase da estratégia. Mas a segunda fase, ela vai um pouquinho além. Esse é um stand que nós fotografamos na Bienal do Livro, que aconteceu este ano, em agosto. Esta é a parte para os adolescentes. Então, a gente vê ali os títulos, né? E estava lá no evento essa senhora, Cassandra Clare. Ela era a figura mais aguardada entre os adolescentes, porque ela é autora da série Instrumentos Mortais. São 6 livros, apenas aqui como curiosidade os títulos, né? Cidade dos Ossos, Cidade das Cinzas, Cidade de Vidro, Cidade dos Anjos Caídos, Cidade das Almas Perdidas e Cidade do Fogo Celestial. Esses livros eles têm se tornado um verdadeiro sucesso editorial. Já venderam mais de 26 milhões de livros no mundo. Apenas aqui como curiosidade para nós termos uma ideia do conteúdo. Este é o 4º livro. Um dos capítulos se chama E Caim se ergueu. E o último capítulo do 4º volume se chama O Inferno está satisfeito. A gente não tem muito tempo aqui, mas ela apoia o homossexualismo. Ela recebe cartas, os personagens dela são declaradamente, alguns ali, homossexuais. E ela diz que tem recebido muitas cartas de crianças e adolescentes agradecendo porque agora encontraram alguém que os entende. Aqui tem uma amostra, né, de como os adolescentes estavam vibrando. E sabem, quando perguntaram para ela, Cassandra, o que tem chamado tanta atenção? Por que as crianças têm gostado tanto, né, os adolescentes? Aí ela falou assim, é muito simples. A grande responsável em ter aberto, né, o caminho e despertado o gosto, né, nas crianças para esse tipo de literatura foi a J.K. Rowling, com a série Harry Potter. Ela mesma se diz fã, né, de Harry Potter. Ela escrevia, uma fanfic, escrevia sobre o personagem de ficção. E outra atração foi essa menina aqui. Olhando assim, poderíamos pensar que ela está apenas fazendo a propaganda de um livro, mas não. Ela é autora do livro. Sombra de um Anjo, um livro com 568 páginas que os adolescentes estão lendo em 10 horas. Vamos dizer que adolescente não lê? Eles leem, as crianças leem aquilo que tem despertado o interesse deles.
E esta menina, ela diz que aos 12 anos teve um sonho muito doido. Essa foi a expressão que ela usou. Um sonho muito doido, e nesse sonho ela viu o conteúdo desse livro, e ela foi conversar com a mãe, e a mãe falou assim: filha, escreva. Escreva e mande para uma editora. E ela mandou, e a editora Novo Século, então, publicou. Em 3 meses o livro se esgotou. Eles já estão fazendo uma segunda edição do livro. E qual é a história do livro? A personagem Samantha, que ela criou, a história se passa no Canadá, então pode ser publicado em qualquer lugar do mundo. Ela tem 17 anos e ela tem visões. Aos 9 anos, Samantha, a personagem dela, sofreu uma queda e bateu o nariz. Estão percebendo o que há aí? É um romance, no fim, né? O livro se trata de um romance entre Samantha, essa personagem, e o anjo Gabriel. Por quê? Ela tem uma missão muito importante, que é proteger aquela arma ali, a espada, de Lucian, que é o senhor do inferno. E para essa missão, Deus envia Gabriel. Mas Gabriel, ele é um anjo galanteador, namorador, que namorou as anjas no céu, namorou as anjas caídas. Anjos caídos e anjos se relacionam numa boa, sem nenhuma dificuldade. Mortos, as sombras. Ela menciona o trono de Deus no céu, ela menciona a árvore da vida. Como que uma menina de 12 anos, que não tem uma religião e tal, como que faz uma interpretação dessa e escreve essas coisas? Mas o pior mesmo é que no fim do livro, como Gabriel se apaixona por ela e eles vivem esse romance, acaba a missão, eles têm sucesso, e aí Deus diz: Gabriel, você escolhe, se você ficar na terra para viver esse amor, você vai ter que se tornar mortal. Se você volta para o céu, você continua imortal. E ele então escolhe permanecer aqui. Por que Gabriel? Por que Gabriel? Por que tanto interesse em humilhar e desprezar? Porque Gabriel é exatamente aquele que tomou o lugar de quem? Tomou não, né? Deus o colocou no lugar de quem? No céu. De quem? De Lúcifer. Entendem o que está acontecendo? Entendem que quando as nossas crianças, os nossos adolescentes não conhecem a verdade, eles vão absorver isso como verdade? Parece que a gente está assim tão confortável, né? Nós temos um departamento que cuida das crianças e dos adolescentes. Nós temos uma igreja que se preocupa com eles. Mas o que está acontecendo? O que está entrando sutilmente nos lares? O que está conquistando o interesse? Vou dar só mais um exemplo. Porque não foi Harry Potter o responsável em nos apresentar esse reino mágico da magia. E quem, na verdade, apresentou tem isso no seu slogan. Magic Kingdom. O reino mágico. Prestem atenção, que os desenhos todos que nós assistimos, que as crianças assistiram, eles têm mensagens que enfatizam a quebra de regras, você fazer o que o seu coração diz, e todos os personagens encontram solução na magia. E isso veio de uma forma muito bonita, muito sutil. Aqui, olha, só um detalhe lá da Bienal. Este era o rapaz que estava na frente da editora Novo Século para que as crianças tirassem foto, e a fila estava enorme, enorme. Simpatia pelo mal. Mostrar o mal, bonito, né? Mas como eu estava falando da Disney. Vamos voltar aqui. Um pouquinho antes aqui. Este livro, ele foi lançado no Rio Grande do Sul, Máquina de Brincar. E ele, então, veio com o seguinte propósito, para você ler no claro e no escuro. Então, no escuro você vai ler coisas sobre o diabo, e no claro você vai ler coisas sobre Deus. Só que no livro, na obra, Deus é uma criança insegura e o diabo ganha ares divertidos. O autor achou que a polêmica era totalmente desnecessária, porque uma mãe consciente fez um barulho no Facebook. E ele falou, isso daí é fanatismo religioso. Mas vamos lá, aqui alguns detalhes, né, do que um representa ali o diabo, o outro Deus. Mas só pelos títulos, olha, o diabo que me carregue. E na parte que fala ali de Deus, termina dizendo assim, não é que o capeta venceu? Isso para crianças até 9 anos, nas escolas públicas. Vamos lá.
Disney, eu estava falando. Eu queria só chamar a atenção para vocês como certas coisas serviram apenas de isca. As histórias bonitas de contos de fadas, elas serviram apenas como isca. Porque nessa segunda fase da estratégia de Satanás, ele quer contar o lado dele da história. Este filme, que foi lançado recentemente, Malévola é a vilã do desenho A Bela Adormecida. Mas a proposta do filme é mostrar o que aconteceu antes para que ela se tornasse essa vilã. E o filme começa com estas palavras: cenas lindas de um reino mágico e uma narração em que é dito assim: esta é uma velha história de um jeito novo. Vamos ver quanto dela você conhece. Era uma vez 2 reinos que tinham um péssimo convívio. A discórdia entre eles era tanta que diziam que apenas um herói ou um terrível vilão poderia uni-los. Em um deles viviam pessoas comuns, mas havia um rei vaidoso e ganancioso. Estavam sempre descontentes e invejavam as riquezas e as belezas dos seus vizinhos. É exatamente assim que começa. No outro reino, viviam todos os tipos de criaturas estranhas e maravilhosas. Eles não precisavam de reis nem rainhas, porque eles confiavam uns nos outros. Neste reino, havia uma menina fada chamada Malévola. Malévola se preocupava com todos os seres ali do reino mágico. E ela estava disposta, inclusive, a dar a vida para proteger o seu reino mágico ali. Mas um menino um dia entra nesse reino, eles se tornam amigos e a história vai se desenrolando. Até que esse menino cresce e um dia o rei está já prestes a morrer, está bem doente. E ele faz uma proposta que quem conseguir acabar com Malévola terá o seu trono, receberá a mão da sua filha e governará no seu lugar. E o menino, movido pela ambição, ele volta lá e ele então ilude, Malévola. Ela, apaixonada por ele, ele dá algo para ela beber, ela adormece, ele não tem coragem de matá-la. Ele pega o punhal e tenta matá-la, mas ele não tem coragem. Então ele apenas corta as asas dela. E ela então é privada de suas asas. E assim que essa cena muda, o que você vê em seguida é ela rastejando. O que isso nos lembra? O que diz em Gênesis 3, quando Deus amaldiçoou a serpente, a privou de suas asas. Mas o mais forte na história é que depois que é lançado o feitiço, sobre a menina, filha do rei, Malévola, na verdade, se afeiçoa a ela. E ela protege a menina em várias situações e ela não consegue retirar o feitiço que ela mesma lançou. Então ela protege a menina. Só que isso não é possível, ela não consegue retirar o feitiço. E a menina, então, quando completa 16 anos, ela espeta o dedo na roca, que era a maldição que tinha sido lançada. Mas sabem qual a frase que é dita em inglês tem mais sentido? It's done. Está consumado. Que efeito isso tem na mente das crianças e adolescentes, especialmente aqueles que não conhecem a verdadeira história? Dá para a gente perceber aí que Satanás não cria nada, mas a arma preferida dele é pegar a verdade, distorcer, pisar nela, distorcer fatos, iludir as pessoas, desviar as pessoas. Em Harry Potter, por incrível que pareça, tem muitas citações da Bíblia. No túmulo ali dos pais de Harry Potter tem um verso da Bíblia. E outros mais. Em Instrumentos Mortais, o material que eu mostrei ali para vocês da Cassandra Clare, sabe quais são esses instrumentos mortais? Estes daqui, olha. A espada, o cálice e o espelho. Símbolos muito significativos para nós. E isso está também nos brinquedos. Eu não preciso mais falar aqui de Monster High, que são bonecas, que são as filhas dos contos de terror. Mas agora surgiram essas bonecas, Ever After High, que são as filhas dos personagens dos contos de fadas. Então, aí tudo bem. Mas sabem qual é a história em torno dessas bonecas? É que existem aquelas que são da realeza e aquelas que são rebeldes. Mas as rebeldes, elas são muito mais inteligentes, elas são muito mais interessantes.
Então, a chamada na propaganda já é assim. E aí? Você já sabe se é uma Royal ou uma Rebel? E a música, tema, tem essa letra. É a sua vez. Avançar ou retroceder? Porque você é real, você está rebelde, você é mais do que um conjunto. A Disney vai lançar ano que vem, para adolescentes, uma série chamada Descendants. A gente já percebe nos próprios símbolos que eles usam ali. Esse fruto mordido ali, né, a folha fazendo o contorno ali de uma serpente. Sabem qual vai ser a história desse seriado? O filho, agora, da Bela e a Fera, se torna rei e ele vai perdoar os vilões e vai trazê-los, que eles estavam exilados, e eles então vêm para estudar na mesma escola que os filhos dos bonzinhos, e eles vão ficar numa luta muito grande se eles tomam o reino, se rebelam e tomam o reino, ou se eles convivem pacificamente, porque parece que é tão fácil, tão interessante o bem e o mal conviverem juntos. Este livro, ele foi lançado em fevereiro, lá nos Estados Unidos, Os Príncipes e o Tesouro. Sabem qual é a história deste livro? 2 príncipes são convocados para resgatar uma princesa. Mas enquanto eles vivem essa aventura para resgatar a princesa e para conseguir o tesouro, eles se apaixonam e eles se casam. O autor deste livro é um professor universitário lá na Califórnia, Jeffrey Miles, e eu fiquei muito impressionada na entrevista que ele deu, porque ele disse que sempre foi o sonho da vida dele ver um livro assim, que quando ele era criança ele ficava sonhando com um livro desse. E apesar de ser professor universitário na área de administração de empresas, ele conseguiu um patrocinador e então fizeram o livro. Mas vejam aqui a declaração que ele dá. Todas as crianças que leram a história não acharam estranho que 2 homens se casassem. Parece que as crianças entendem melhor que os adultos que o amor pode acontecer entre as pessoas a despeito do gênero do casal. Fiquei impressionado de como essa ideia foi assimilada com tanta facilidade pelas crianças. Sabem o que acontece aqui? Sabem o que Satanás está tentando fazer? Sabotar uma estratégia, um plano que é de Deus. Este texto que está em Joel 2:28, ele é para o nosso tempo. E lá diz o papel que as crianças, os adolescentes, os jovens vão desempenhar no tempo do fim. Eles vão fazer algo que talvez muitos de nós aqui não tenhamos condição de fazer. A estratégia está clara. E não apenas nós, adventistas, temos percebido que precisamos investir nas crianças. Este livro ele foi lançado este ano, O Mistério da Casa, pelos espíritas, porque eles perceberam que estão perdendo adeptos. Então, eles lançaram um livro para adolescentes, com personagens adolescentes, que vivem uma grande aventura para introduzir o kardecismo. Não sei se foi exatamente neste fim de semana, mas foi próximo agora desses dias. Maurício de Souza ilustrou um livro chamado Meu Pequeno Evangelho, que, com a Turma da Mônica, cujo tema é exatamente explicar o Espiritismo para as crianças. E interessante que a divulgação do livro diz assim, que todos são dicas e bons conceitos que todos podem usar no dia a dia, não importa a religião, né? Mas não são apenas, aqui tem algumas capas, né, dos últimos exemplares aí, percebam que eles também se preocuparam em formar uma geração. A Mônica, ali, adolescente, não tem nada a ver, né, com aquela menininha que jogava o coelhinho, né, que ficava brava. Mas vejam as capas. Aqui a contracapa. São os últimos exemplares dos últimos meses agora. Mas não são apenas os espíritas que estão preocupados com as crianças. Este é um livro de atividades, como vocês estão vendo ali, satânicas para crianças. No estado da Flórida, o Templo Satânico, que é quem organizou esse material, eles ganharam na justiça o direito de comercializar e, inclusive, colocar nas escolas públicas, sob o argumento de que é uma questão de liberdade religiosa. Se os cristãos podem colocar a Bíblia nas escolas, eles também têm o direito de mostrar o lado deles, né, o que eles acreditam. Então, nós percebemos, inclusive, nos personagens ali, percebam o pentagrama na camiseta da menina,
que foi o mesmo símbolo que nós vimos associados à Wicca. Ali o bode, né, que é o que eles adoram, né, o que eles consideram como. E dentro deste livro, e vejam aqui a estratégia. Quem lida com crianças sabe que crianças pequenas talvez não tenham paciência de ouvir a leitura de um livro. E talvez os pais ficassem mais atentos. Mas se você coloca um livro de atividades na mão de uma criança, ela vai fazer tudo. Enquanto ela não faz o último, ela não sossega. Isso é uma estratégia muito clara para crianças pequenas. E ali, veja, para encontrar 6 diferenças. Anabel está espalhando conhecimento e ajudando a desfazer o medo e a ignorância ao demonstrar o seu ritual satânico para a sua classe. Encontre 6 diferenças para ajudá-la. E o livro, então, ele vai, quando tem uma parte no fim, é um enigma, que é uma invocação ao diabo, e termina dizendo, bendito seja Satanás. Eu fiquei, assim, bastante surpresa, porque eu já li muitas vezes o livro Patriarcas e Profetas. Mas ao trabalhar agora com uma edição que foi adaptada pelo White State para acompanhar o projeto novo da lição, isso foi feito em 2007, mas nós estamos lançando agora, o que estava ali? Bem claro, né? O espiritismo moderno é um renascimento da bruxaria e da adoração aos demônios que Deus condenou há muito tempo. A Bíblia profetizou que isso aconteceria, dizendo que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Essas são exatamente as bases para os 2 últimos enganos de Satanás. A imortalidade da alma, que vem agora com uma roupagem nova, bruxaria, feitiçaria, comunicação com os mortos, e também a questão da guarda do domingo, porque sabe onde que isso vai se encaixar? Tudo isso que nós temos visto de homossexualismo, dessa distorção, isso ataca o quê? Quem? A imagem de quem no ser humano? E qual é o mandamento que mais demonstra onde Deus, o lugar que Deus deve ocupar na nossa vida, como Criador? O 4º mandamento. Percebem como é sutil e como é simples você conquistar as crianças usando essas coisas? Bem, nunca antes houve tantos interesses importantes em jogo. Nunca houve questões tão importantes diante de alguma geração como as que aguardam aquela que agora está chegando ao palco da ação. Nunca foram os jovens de alguma época tão intensamente observados pelos anjos de Deus como são os jovens hoje. É isso, essa é a responsabilidade que nós temos. Nós estamos convivendo, eu creio, acredito de coração, com a geração escolhida. A geração que pode fazer a diferença. Mas o que nós podemos fazer? Qual é o nosso papel? Nós precisamos esclarecer, precisamos ensinar para as crianças Bíblia e espírito de profecia. Nas cenas finais deste mundo, está ali o que vai acontecer. Mas o que vai fazer a diferença? Quando for ensinado para elas. Através do quê? Do estudo da Bíblia. Cuidadoso, né, para que elas sejam revestidas do Espírito Santo. Nós sabemos como essa história termina. Graças a Deus que nós sabemos. A despeito das estratégias que Satanás usa, nós sabemos como essa história termina. E não tem chance para ele. Nós sabemos quem vence. Nós sabemos quem estará à frente. Mas tem alguma coisa só aqui. De que lado, né, nós estaremos, as nossas crianças estarão. Que Deus abençoe a cada um de nós aqui. Que nós olhemos com atenção. Que nós não sejamos ingênuos. Que nós enxerguemos as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Eu acredito que não passa dessa geração. Eu oro para que isso aconteça. Para que estas crianças, os nossos filhos, quem sabe aquelas crianças que estão sob a nossa responsabilidade, que eles sejam essa geração. A geração escolhida, a geração que vai lutar do lado certo. Que Deus abençoe a cada um de vocês e a mim também. Obrigado, professora Neila. Pode ficar aqui com a gente um pouquinho. O culto dessa manhã foi especial, como vocês puderam notar. E nós temos aqui à frente a oportunidade de dedicar o livro Vaso de Barro. O livro Vaso de Barros é um projeto da Casa Publicadora, a Neila é a autora, que está sendo abraçado pelo Ministério do Adolescente e da Criança, aqui da divisão,
promoção da professora Graciela Rain. E este projeto é um dos projetos que, o ano que vem, serão levados avante para evocar ou celebrar o legado de Ellen White. Tudo isso que a professora Neila apresentou, de uma forma até chocante para nós, mostra que, às vezes, nós estamos muito tímidos com a verdade que temos em mãos. Temos uma mensagem muito bonita e precisamos exaltá-la. Eu agradeço, Neila, por você ter dedicado o seu talento em escrever este livro. Este livro é feito para os adolescentes. E nós temos aqui algumas crianças e adolescentes aqui com a gente. Eu gostaria de convidar essas crianças e adolescentes que viessem aqui à frente. Nós vamos ter uma oração de dedicação do livro. Você escreveu o livro para eles, né? Eu gostaria de que eles viessem e também os pastores que estão conosco. Pastor Carlos Rain, pastor Rafael Rossi, pastor Gilney, vem aqui à frente com a gente. E pastor Reinaldo, que está aqui com a gente também, venham aqui. Nós vamos ter uma oração de dedicação deste livro. O ano de 2015 será um ano de muitas ações, lembrando o centenário do legado de Ellen White. Nós vamos cada um tomar um livro em mãos e as crianças que vierem aqui vão receber o seu. Até o Pedrinho, se vier, viu, Pedrinho? Não tem problema. Isso, vamos. E quem quiser depois receber o seu e com a assinatura da autora, podem vir aqui também, né? Muito bem. Vamos ficar em pé todos juntos e nós vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre este material que nós temos aqui em mãos. Bondoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela elucidação da Tua palavra, por sabermos que estamos vivendo em dias tão difíceis, mas temos uma grande responsabilidade, Senhor, de orientar os pequenos e os adolescentes nesse caminho de luz que Tu nos desses, o verdadeiro caminho da luz. Que como líderes, como pais, como adultos, temos sempre em mente de que as escolhas que fazemos também afetam os menores. E que, por exemplo, devemos ajudá-los a prestar atenção na verdade e não nas armadilhas do erro. Pedimos também, Senhor, que esteja com este projeto, o livro Vaso de Barro. Este é um livro que vai exaltar a mensagem, a verdade. E pedimos que aqueles que lerem este livro possam tomar a sua decisão do lado certo. Nós te agradecemos por esse trabalho da professora Neila, pedimos a tua bênção sobre ela, sobre a Casa Publicadora Brasileira, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, tenham um bom trabalho.